Boa noite, quem está escutando, boa noite, boa tarde, bom dia, o que seja, podcast, o bom de podcast é isso, porque não importa a hora que a gente grava, o que importa é a hora que a gente escuta, mas estamos gravando na noite prévia de começar a Bienal do Livro da Bahia. Estou aqui reunida com 3 influenciadoras que trabalham com essa área, que se dedicam a fomentar os livros e o incentivo à leitura. E eu queria primeiro, assim, fazer um resumo rápido de cada uma delas para vocês conhecerem. Aqui à minha frente eu tenho a Mandy Morbeck, ela que está no perfil... Qual é o perfil? Estante da Mandy. Estante da Mandy. Mandy, isso. A Mandy é baiana, empreendedora, graduada em gestão, especializada em gestão, marketing digital e eventos, especializada em obras-primas da literatura mundial por Harvard. Uma coisa muito chique isso. Ai, Criadora de conteúdo literário para o stand da Mandy há 6 anos. Curadora do projeto Café com Autor. Em 2019... Começou o projeto em 2019, é isso? Isso. E integra a comissão de Clube de Leitura Caldeirão dos Livros, Isso. em parceria à Rede de Livrarias Leituras de Salvador. Muito bacana isso. Só em tornar o acesso à literatura cada vez mais democrático, todas nós sonhamos, para as minorias. Além disso, é apaixonada por histórias eletrizantes, conversa de livros com os amigos, até convencer todos da família a se tornarem leitores. Adorei essa deve ser insistente, né? Ai, um pouquinho. Quer falar um pouquinho? Se apresentar aí, dar uma boa noite. Ai, boa noite, gente. Olhando ali pra câmera, pra quem for ver. Eu acho que você resumiu bastante, assim. Na verdade, quem resumiu foi você, porque eu recebi de você, né? Então... Você falou tudo, então fez um apanhadão geral aí do que eu faço, né, na literatura aqui. Muito bom. Muito bom ter você aqui. Fiquei muito feliz da minha assessoria de imprensa ter entrado em contato com você. E fiquei mais feliz ainda de você ter colocado a Gabi nesse projeto também. Pois é. Que foi uma grata surpresa. Gabriele Carvalho, tem 22 anos, também é da Bahia. É criadora do conteúdo de livros e cultura pop. Fala sobre livros, séries e filmes e traz um conteúdo que varia entre curiosidades, memes, críticas de filmes e séries e resenhas de livros. O livro... Cara, eu adorei o nome do seu Instagram. Porque meter o brigadeiro no meio, pra mim, já tá valendo. Né? Não importa. Pode ser qualquer coisa, mas tem brigadeiro, já tá... É chocolate, é doce. Pois é, não. Brigadeiro pra mim... Doçura. Mas não é qualquer doce. Brigadeiro tem o seu lugar. Eu tenho uma frase lá em casa que eu falo que eu amo brigadeiro... eu amo mais que brigadeiro. Assim, pros meus filhos, sabe? Porque eu acho que os meus filhos são as únicas coisas que eu amo mais que brigadeiro. O resto vem depois do brigadeiro. Então, o Instagram dela é Livros, Séries Brigadeiro. Surgiu em 2018, após a vontade de compartilhar sobre suas leituras, filmes e séries assistindo, e aos poucos foi se tornando a comunidade próxima disso, né? Interessada nos seus desafios pessoais e que confia nas suas opiniões. Seu foco é criar o conteúdo que gostaria de consumir e tentar trazer um impacto positivo em sua comunidade. Muito bem, tá conseguindo? Tô conseguindo. Pelo menos eu acredito nisso, porque cada vez que vai passando o tempo, a gente vai se conectando com vários leitores, não só aqui da Bahia, mas de outros lugares do Brasil, e a gente percebe uma diferença que a gente consegue fazer na vida de cada pessoa. Pessoas que, assim, começam falando assim, poxa, comecei a ler por sua causa, ou você postou tanto sobre aquele livro que eu fiquei curiosa e fui conferir. Então, assim, mostrar que a gente tá fazendo impacto, mesmo que seja só algumas pessoas que cheguem a falar, porque muitas ficam lá em silêncio, quietinhas. É muito gratificante. Ah, que bom. Que prazer em ter você aqui também na mesa, dividindo esse microfone. E por último aqui, Monique. A Monique eu já conheço há mais tempo, né? A Monique a gente já tem um trabalho de parceria já há bastante tempo. E a gente tem uma história até bem engraçada, né? Porque eu panfletava a Monique sem nem conhecer o trabalho dela. Eu não era cliente dela.
e ficava dizendo, todo mundo perguntava, alguém conhece alguma assessora de marketing digital? Aí eu falava, a Monique. Aí um dia a Monique me mandou uma mensagem, falou assim, Luciana, eu preciso conversar com você, porque você tá me fazendo propaganda, eu já tenho vários clientes que foram através de você, e eu não sei quem você é. Eu confiança, fiquei curioso, né? Ela me indicar assim, sem me conhecer. Falei, gente, ela tá me acompanhando, como assim? Preciso conhecê-la. E aí a gente se conheceu nessa situação. Bom, Monique começou há 7 anos, né? Criando conteúdo, assessoria literária, produtora de conteúdo, com um blog Submersa, em palavras, para compartilhar suas leituras. Decidiu unir o amor pelos livros e pela comunicação e criou a ME Assessoria Literária para auxiliar os escritores a construírem suas carreiras e divulgarem suas obras. Criou também um clube de leitura de livros nacional, Clube do Livro Nacional, e um programa literário no YouTube do autor ao leitor, que é muito legal, inclusive. Esse universo e sua paixão e as ideias de novos projetos surgem a cada dia, e são sempre iniciativas que visam alcançar novos amantes dos livros. Muito bem, bem-vinda, Monique. Obrigada. Pela primeira vez a gente está se vendo, né? Pois é, Assim, estava muito pessoalmente, ansiosa por esse momento. né? E a gente se viu hoje saindo da Bienal. Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, a gente... Inesperado. Gente, muito obrigada por vocês terem topado aqui essa maluquice de vir numa quinta-feira à noite para um estúdio gravar. Perderam aí o convite da Bienal de participar lá, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Sim. Então, apresentações feitas, vamos lá. Mandy, eu quero saber um pouco mais sobre o Café com o Autor. Tá. Café com o Autor foi uma coisa engraçada. Começou 2018 para 2019 a ideia. E naquela época eu ainda não tinha nenhuma parceria com uma editora, não tinha nenhuma parceria com um autor. Eu não conhecia ninguém. E foi muito na cara dura, assim. Eu fui na livraria, perguntei quem que era o gerente, como que fazia pra ter um evento lá. E fui me engajando e fazendo amizade, e veio a ideia de procurar os autores que não eram tão conhecidos. Apresentar esses autores pro público, né? E aí tive E autores só daqui? Não, eu tive a Midian Meirelles, que ela é daqui, mas ela mora... Acho que ela mora no Amazonas. Eu né? quero participar, tá? Já tô me oferecendo. O Café com o Autor encerrou. Ah, não. Mulher, encerrou. Por que a gente tá falando Então, dele, edição meu Deus do especial. céu? Porque foi maravilhoso. Foi um projeto lindo, mas encerrou por causa da Mas por pandemia. quê? Numa volta. Pandemia. É uma ideia. E a gente recebia, era cada 2 meses, né, bimestral. Então, cada vez a gente recebia um autor pra falar das obras, pra falar de como era o processo de escrita dele, pra autografar. Enfim, era incrível. A gente recebeu o Gumid, que é de Brasília, a Midian, que mora no Amazonas. Perfeito. Tatiana Amaral, que é daqui, mas é super conhecida, teve no Bial, né, da minha Uhum. entrevista. Enfim, recebemos uma galera e eu tava com uma lista de autores vindo pra Salvador no ano seguinte, que seria 2020. Ai. Pra continuar o projeto, Não, mas aí o eu que acho aconteceu? Precisa uma Quem edição quer que especial. continue, gente? Eu já tô Todos querendo querem. que Eu também continue. quero. Pois é, e aí a gente tentou manter online no período da pandemia. A gente fez algumas edições via live, né? Todo mundo tá fazendo live naquele período. Mas aí, né, ficou complicado. Aí a gente foi encerrando, aí parou. E aí também a parceria era com as livrarias Saraiva e Leitura, que Uhum. também fecharam umas portas. Também não adianta. Aí ficou um pouquinho difícil. Mas aí a gente deu início a outros projetos aí. Também legais também. Então a gente já vai falar deles. Uhum. E Gabi, cara, livros, séries, brigadeiros. Como é que você começou? Como é que foi essa sua experiência? E da onde que te deu essa vontade de iniciar esse movimento? Pronto, já vai começar que eu caí de paraquedas no Instagram. Foi assim, eu criei esse Instagram quando eu tinha 16 anos. Eu tava no meio do ensino médio e eu tava no meio do IFBA, que eu tava me formando em geologia. Inclusive, eu sou formada em geologia e eu tava ali no meio de um curso de exatas. Aí, assim, eu sempre gostei de ler desde pequena. E aí chegou no momento que eu tava lendo vários livros e eu queria conversar com alguém, só que não tinha ninguém pra poder conversar sobre literatura. Aí eu falei assim, olha, eu estou falando sozinha.
pelo menos eu vou falar sozinha em algum outro lugar, que foi o Instagram. Só que Isso é verdade, né? Quando a gente melhor- começa no Instagram, a gente começa bem sozinha mesmo. Exatamente. Então eu sempre pensei, eu já tô falando sozinha aqui pessoalmente, vou falar pelo menos no Instagram em algum canto. Se alguém lê, parabéns. Se não lê, paciência. Aí foi que apareceu gente lendo. Realmente, eu me surpreendi quando as pessoas realmente estavam assim. E o interessante é que as primeiras pessoas que apareceram foram pelo mesmo propósito, porque elas também estavam se sentindo sozinhas e elas não tinham ninguém com quem conversar. Então eu comecei ali timidamente, não tinha a mínima ideia de como é que fazia edição de imagem, de vídeo, não fazia nenhuma ideia, tanto que eu não aparecia no início do meu Instagram. Eu não mostrava a minha cara. Porque eu tinha vergonha. Porque Muita eu tinha gente, 16 anos, muita gente tem vergonha. Muita gente, aí assim, tipo, eu comecei, aí começou primeiro mês foi um crescimento tímido, 2 meses, 3 meses, depois dos 4 meses, assim, eu fiquei um mês sem postar, porque eu tava em ritmo, né, de prova, e aí eu voltei a postar, e aí começou a crescer, e aí começou a vir um bocado de gente, eu fiquei assustada, o que é que está acontecendo aqui? Eu não entendia o que estava acontecendo, o que é que eu estava fazendo, porque eu falei, eu estava me formando em geologia, não tinha nada a ver com comunicação. Aí eu comecei a ficar vendo aula no YouTube, comecei a ficar pesquisando algumas coisas, e aí eu realmente comecei a ver uma possibilidade de carreira, e eu percebi que eu queria isso, comunicação, tanto que hoje eu faço jornalismo. Muito bem. Eu tô no 5º semestre de jornalismo. Mostrar E me diz uma coisa, como é que vocês, aí é uma pergunta para vocês três, tá? Como é que vocês fazem para manter um conteúdo cativante, assim? Eu falo isso pelo seguinte, eu tô me reconciliando com o Instagram agora, porque no início, na virada do ano, eu tive uma crise existencial com ele, por pouco não desativei minha conta, porque eu tava bem de saco cheio mesmo, sabe? Por essa obrigatoriedade de estar tendo que postar e tendo que pensar e não sei o que, e blá blá blá, e isso aí pra mim tava me tirando do sério. Porque no fundo eu sou escritora, eu quero escrever minhas histórias, eu não quero ficar escrevendo pro Instagram, entendeu? Meu trabalho não é escrever pro Instagram, o Instagram tinha que ser uma ferramenta para eu divulgar meu trabalho. E aí eu falei assim, sabe de uma coisa, vou parar com isso, não quero mais saber disso, agora eu vou postar quando eu tiver afim, o que eu tiver afim, sem ter que botar em paleta de cores, sem ter que fazer não sei o que. Eu sei que para muita gente isso é impossível, porque vocês têm que seguir lá Como é que vocês fazem, como é o dia a dia de vocês nessa busca por conteúdo que interesse, né? Porque eu sei que não é fácil você ficar buscando conteúdo que interessa, né? É difícil. Mas se quiserem passar a pergunta também, ninguém Não, vai responder essa pergunta. Essa pergunta foi muito... É tanta coisa, profunda, né? É profunda, porque é tanta coisa que a gente começou a vir assim na cabeça, tantas coisas que a gente poderia falar. É tentando formular o que dizer pra Nossa, você. Verônica. Como compilar Sem isso em uma chocar, né? resposta. Sem chocar. Ou chocar ou passar 2 dias só falando o que a gente faz. É Pois complicado, porque assim, no meu caso eu empreendo. Eu tenho 2 formações completamente diferentes do que eu trabalho hoje em dia. Eu trabalho com comunicação e com empreendedorismo. Eu sou formada em gastronomia. Então eu atuei como chefe de cozinha por 8 anos. E depois eu fiz gestão. Que me ajuda com a parte de empreendedorismo, mas não tem nada a ver com a literatura. Mas assim, literatura sempre foi meu refúgio. A Gabi tava falando aqui, eu me identificando super. Quando eu comecei o Instagram, por exemplo, foi a primeira rede que eu fiz, foi muito essa questão eu precisava de uma válvula de escape. A vida é muito doida, muito problema, pressão em cima de pressão, faculdade, trabalho, família. Eu falei, não, eu preciso compartilhar alguma coisa que eu amo com pessoas que amem a mesma coisa que eu amo, porque as pessoas com quem eu convivo não gostam. E foi crescendo, foi se tornando uma coisa que eu não estava entendendo que era aquilo. E eu me tornei profissional nisso meio que sem saber o que eu tava fazendo, né? Então, hoje, a vida ainda é doida. A gente sabe mais ou menos o que a gente tá fazendo. A gente aprendeu muita coisa com a prática, né? Então, assim, às vezes a gente chega, começa a falar de engajamento, sobre vídeo, papapá, a pessoa fica assim, onde você aprendeu tudo isso? Ah, Na loucura, a gente meteu as caras. Assim, a gente estuda, faz curso, estuda um pouquinho de marketing e tal, mas ainda assim tem muita coisa que é tentativa e erro, né? Tentativa e acerto. A Monique eu acompanho mais, né? Até pela nossa trajetória aí. A Monique tá sempre estudando muito, né, Monique? Pra poder seguir aí se reinventando, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a ME Assessoria, o que é a ME Assessoria, e depois eu volto para vocês para falar sobre o Caldeirão de Livros, que eu sei que vocês duas estão juntas, né, nisso?
Então, a ME, ela veio muito de mim, primeiramente, que me identifiquei com a história da Gabi. Falou que, eu tô falando aqui sozinha, não tem ninguém ao meu redor que gosta de ler. Eu parecia uma doida que vivia com um livro debaixo do braço e querendo falar das histórias e ninguém, assim, tá, mas é um livro? É um livro. E aí eu fui para o Submerso em Palavras para compartilhar. E aí foi como aconteceu com você. De repente as pessoas estavam vendo, estavam comentando e começaram a requisitar minha presença. Dizer, aparece para falar. E eu já estava fazendo curso de jornalismo. Mas eu tinha vergonha de aparecer. Eu gostava muito de bastidores, de assessoria, tanto, né? Fiz assessoria, mas agora eu já apareço também. Enfim, então eu comecei a compartilhar, as pessoas queriam ver ali mais sobre livros. E, em contrapartida, eu encontrei muitos autores que eles viam ali a oportunidade de divulgar os livros, mas não sabiam como. Então, eles encontravam os influenciadores para serem parceiros e eles não sabiam muito bem como conduzir. Então, era do lado do influenciador aprendendo e o autor aprendendo junto. E aí eu falei, gente, já estava no fim da faculdade, já queria trabalhar com algo relacionado a livros. Eu falei, eu vou juntar essas duas paixões, a comunicação, a literatura, e vou oferecer assessoria para os escritores, para ajudá-los nessa parte da divulgação, né? Porque eles publicam, como a Luciana falou, a gente quer escrever, e como é que faz, né? Para ter esse livro divulgado e as pessoas estarem ali, porque realmente o Instagram chega um momento que você precisa se reinventar, tá o tempo todo criando coisas diferentes, porque é aquilo, né? As coisas vão acontecendo em massa e meio que as pessoas cansam daquilo. E aí a gente tem que fazer um novo formato. Então aí veio a assessoria. Essa pergunta nem tá aqui, tá? No meu roteirinho. Eu fiz um roteiro porque eu sou assim, né? Eu sou do planejamento. Então. Mas e TikTok? Vocês se envolvem com TikTok? Sim, eu adoro. Eu antes, assim, eu tinha um pouquinho de ranço do TikTok, porque era a questão das dancinhas. E eu sempre, assim, eu gosto de dançar, mas aquelas dancinhas não são pra mim. Eu não gosto daquelas dancinhas do TikTok. Mas eu fazia muita dublagem e tudo mais. Aí teve uma época que eu tinha uma conta especificamente de livros. Aí eu cansei dela, apaguei ela, fiquei um tempão fora do TikTok. Aí eu voltei agora pro TikTok. Aí eu compartilho tanto os vídeos que eu posto no Instagram, só que no caso eu já abri um pouquinho o leque. Como agora eu tô muito mais confortável com a câmera, agora eu não tenho mais esse problema de aparecer, de brincar, de fazer dublagem e tal e tal. Então eu acabo falando também de outros assuntos além de livros no TikTok. E aí agora é uma rede que eu me sinto muito confortável. Mas no início foi um obstáculo. E assim, em muitas coisas o TikTok acaba sendo um pouco melhor pelo Instagram. Porque são pessoas que estão genuinamente interessadas no seu conteúdo, mesmo que elas não te sigam. E o TikTok entrega. Se tiver interessante o seu conteúdo, o TikTok entrega. O Instagram, às vezes a gente elabora um vídeo ou um post um tempão, vai dar certo, quando chega lá flopa. Aí às vezes a gente faz um post totalmente aleatório que não leva nenhum pensamento e viraliza. Aí eu fico irritada com isso, porque... Quem não, né? Quem nunca? Mas aí eu gosto do TikTok, eu acho que é uma rede muito bacana, eu me sinto muito confortável lá, mas foi uma coisa que foi construída, porque eu tive que quebrar o estigma que eu tinha com o TikTok, que era só dancinha, porque lá tem muito conteúdo legal. Pô, eu fiz uma vez o meu único que viralizou muito, assim, no TikTok, cara, eu fiz que deu um trabalho do cão. Graças a Deus viralizou então, né? Pois é. Mas hoje tá com 46 mil visualizações o negócio, mas é uma montagem de fotos eu tinha escutado um podcast não da Leila Diniz, não, da Ângela Diniz, não, da outra, que eu esqueci o nome dela, gente, já vou pegar aqui, que eu sou péssima de nome. E esse negócio viralizou de uma tal maneira que eu fiquei impressionada, assim, falei assim, caraca, esses troços funciona, assim, e era uma postagem até bem mais culta, assim, sabe, não era tão banal, assim, era um negócio mais desenvolvido, e o negócio viralizou muito, foi muito legal. Leila Cravo, a Leila Cravo foi uma modelo nos anos 70, que ela era uma mulher super livre, assim, de espírito livre e tal, igual a Ângela Diniz. A Ângela Diniz foi assassinada e tem um podcast espetacular dela, falando sobre a história dela, que é A Praia dos Ossos, da Rádio Novelo. E a Leila Cravo foi um podcast que foi, acho que foi a Globoplay que fez. E, enfim... E aí eu tava muito emocionada com esse podcast que eu tinha escutado e fiz
vídeo, né? E aí bateu lá 43 mil visualizações. É o único que o resto eu tento, mas Eu já tentei também várias vezes com TikTok, Mas não mas ainda saio não do foi o verbo. momento, assim, porque realmente é muita coisa pra dar conta. Eu falei, não, eu preciso escolher aqui qual eu vou dar prioridade, porque senão Não, não pois vai. é. E quando, assim que eu comecei a trabalhar seriamente com livro, né? Porque quando eu escrevi o primeiro livro, até dando uma passada rápida para vocês que não me conhecem tão bem assim, eu escrevi muito assim para meio que dar um check na minha vida, né? E não tinha pretensão de ser autora. Então foi em 2014 que eu lancei o primeiro livro e deixei para lá. Aí na pandemia que eu já estava escrevendo o segundo e o terceiro, já tinha publicado o segundo, estava no terceiro, na pandemia. Aí eu estava começando a consumir esse monte de lives e de podcasts e de não sei o que, falando sobre o que fazer, como desenvolver e tal. E um deles dizia, você tem que estar em todas as redes, YouTube, Se conseguir. Instagram, TikTok, não sei o que, bababá, e tem newsletter e eu falei assim, gente, mas quem consegue? Não dá, Eu sempre cara. falo, ou você Aí eu falei assim, puder fazer ou eu uma foco em uma e fizer bem feito. e faço bem pronto. feito em uma, porque fazer 10 mal e Não porcamente não quero. É uma coisa que eu já vi. Na época que eu tava aprendendo idiomas, é aquilo. É melhor você chegar ao intermediário e avançado em um idioma do que você ser básico em dois. Então, eu acho que esse caso das redes sociais também se aplica. É melhor com você certeza. ser muito bom num trabalho de uma rede social do que você ser básico e raso em muitas. Só pra dizer que está lá. É, exatamente. Eu acho também. Por aí. Agora, conta um pouquinho do Caldeirão de Livros. Vocês estão juntas nessa, são fundadoras desse clube de leitura, né? E a gente já vai falar sobre o seu também. Ai, começa, meu gato. Ai, o Caldeirão é o bebê da gente. É o nosso bebê, ele toma nosso tempo inteiro, mas a gente vai com o maior amor, bora, vamos fazer, o que é que tem que fazer, a gente faz. A ideia começou comigo em ano passado, iniciozinho do ano passado. Janeiro. E demos início, a gente começou as articulações ali em janeiro mesmo, Aí a gente entrou em contato com o pessoal da leitura. Eu já conhecia o pessoal da leitura, a gente entrou em contato, fechamos a parceria com uma loja, né? Começamos com uma loja, que é a Leitura do Shopping da Bahia. E em março tivemos o nosso primeiro encontro. A gente começou a anunciar. Foi muito engraçado, porque a gente chegou lá e só tinha 7 pessoas. Mas Com tinha a 7 gente. pessoas, com a gente, né? 7 pessoas no total. Mas como é o esquema? É um clube de leitura. Então, vocês Sim. vocês escolhem um livro, leem, se encontram na livraria para debater sobre o livro, é isso? É isso. Mas é bem mais difícil do que parece. Exatamente. Claro. É porque assim, surgiu muito do desejo que assim, depois da pandemia, ninguém mais estava aguentando leitura coletiva, discussão online no Meet. Ninguém mais queria. Eu, pelo menos, também não aguentava mais e eu via as pessoas querendo encontros presenciais. Aí, assim, eu também nunca tinha feito um clube do livro. Aí, quando o Meet chegou, bora. Bora. Isso. Nunca fiz na minha vida, mas bora. É um clube presencial. Aí... foi justamente dessa coisa que as pessoas, se elas queriam se ver cara a cara pra discutir sobre livros e também conhecer outras pessoas que gostavam muito de melhor. livros. Gabi, ela veio de um momento em que ela ainda não tinha saído das telas, né? Isso, Gabi legal. tem um público muito grande, bacana, mas ela ainda não tinha saído das telas até o ano passado. Ela não tinha esse contato com o público de ter projetos. Exatamente, porque o que aconteceu? Eu comecei a crescer no Instagram, tava crescendo no Instagram. Quando comecei a pensar, caramba, Salvador, pandemia. Foi. Foi a pandemia. Então eu não conhecia ninguém aqui de Salvador. Eu não fazia ideia da quantidade de pessoas que tinham aqui envolvidas com o mundo literário em Salvador. Então eu tava nesse momento de transição, de sair das telas, de entender. Tanto que muita gente nem sabia que eu era de Salvador. Quando falava, não, você é de Salvador, não fazia ideia que você é de Salvador. Aconteceu muito, justamente porque eu tava nas telas. É Aí isso. tava nessa transição. E aí o Caldeirão foi essa coisa de... Eu tive o Café com o Autor, como a gente estava falando no começo. E eu queria voltar para a livraria. Eu queria voltar para os eventos, voltar para o público. Porque era algo que eu já vinha fazendo 2 anos antes da pandemia. E a gente começou timidamente, assim, com o Caldeirão, né? Era mais uma coisa de se encontrar um pouquinho de gente, falar sobre um livro e tal. Mas foi tomando uma proporção enorme, muito rápido. Hoje a gente tem 136 membros Caramba! fixos. Ah, que legal. É o maior clube de leitura de Salvador no Que momento. tudo. E só tem um ano.
o Caldeirão de Livros. Hoje a gente tem parceria com 2 lojas leituras, né? A Shopping da Bahia, Shopping Salvador. A equipe são 5 membros. Sim. Eu e a Gabi as fundadoras, mas tem o Alexandre. Porque nós crescemos tanto que chegamos ao ponto de ter um selo dentro do clube só de mistérios, né? Mistérios, thrillers e tal, que é o Caldeirão de Eu quero Mistérios. saber por que os meus livros ainda não estão nesse clube. Ai, porque assim, nós tínhamos o Caldeirão de Livros que acontecia bimestralmente. Porque assim, pô, a gente não tem muito tempo, porque as coisas estavam começando a abrir e acontecer. Então a gente não tinha muito tempo de se articular. Então o encontro era de 2 em 2 meses. Mas aí as pessoas começaram a falar, poxa, eu queria ler mais thrillers, queria ler mais suspense. Mistério, Como é que a policial. gente manda currículo pra esse... Chama no direct que a gente No resolve. direct. Aí as pessoas falavam assim, mas eu também gosto de fantasia e romance. Aí a gente tava pensando, como é que a gente coloca mais thriller, suspense, sem abrir mão da fantasia e do romance que a galera tanto gosta. Aí veio a ideia de criar um selo dentro do clube, que é o Caldeirão de Mistérios. Isso. E aí hoje a gente Como é que é o nome, hein, gente? Caldeirão de Mistérios. Já vai fazer parte. São todos os gêneros trevosos, como eu falo, né? Policial, mistério, true crime, enfim. E aí a gente alterna. Um mês é Caldeirão de Livros, um mês é Caldeirão de Mistérios. A gente alterna entre as livrarias também, leitura. E é bem legal. A gente teve o Caldeirão de Mistérios esse mês de abril. Foi sábado passado. A gente leu Lugar Errado, Hora Errada, da Record Suspensas. Isso. Da Record de Suspense. Isso. E aí agora em maio, finalzinho de maio, a gente tem Caldeirão de Livros. Que vai ser uma romantasia. Os Muito bom. fofinhos, os Eu românticos. adoro, gente. Eu adoro. Mas é isso. E aí o Caldeirão foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje a gente tá fazendo porque a gente é muito envolvido com fantasia também, né? Então a gente tá fazendo o Encontro Akotá, que é um evento pros fãs da Sarah J. Maas. E tá uma loucura. Tá crescendo absurdamente isso. Não, gente, eu preciso realmente conversar com vocês, tá? Não aqui, mas eu realmente preciso conversar. Pois vamos marcar esse café. Aí, assim, a gente entendeu muito com o Caldeirão de Livros o quanto o leitor tava querendo voltar pra livraria e quanto os leitores queriam encontrar outros leitores, porque vai chegando muita gente, tanto que tem uma rotatividade muito grande nos encontros. Tem uma galera que às vezes a gente nunca viu no encontro anterior, aí chega novo, ou então tá lá fazendo um encontro, tá todo mundo rindo, dando risada, falando de um bocado de coisa do livro. Aí chega alguém de junto. O que é isso? E uma coisa incrível acontecendo. Uma coisa incrível é que, assim, a Bienal fez um post há mais ou menos uns 40 dias, perguntando seu clube do livro vai estar lá? E a gente marcou com o nosso perfil do clube. Nós vamos estar. A partir daí foi uma loucura, porque muita gente começou a procurar a gente. Tipo, nossa, eu não sabia que tinha clube do livro em Salvador. Muito e legal. O clube já é enorme. No final, o último clube de 2023, a gente teve a presença do autor. Foi o lançamento do Gomide. Ué, mas eu já me comprometo aqui, olha. Foi uma loucura, a livraria encheu. Botou, se meu livro for pra Vou ter que lá... voltar aqui pra participar também. Eu me comprometo a vir aqui participar do... E eu venho também. E a gente vai Minha adorar te autora. receber. E aí foi um bate-papo com o autor, foi o lançamento do livro. Todo mundo leu com antecedência, né? Ele liberou pra vender através do site da editora e para a livraria especificamente. Então, todo mundo comprou, todo mundo leu. Foi um bate-papo incrível. Nossa, um monte que de legal. gente chegou lá comprando porque não conhecia o autor ainda dos outros livros. Muito legal. E isso é bom porque divulga os autores nacionais também, sim, né? Porque eu sofro isso e a gente sabe que existe essa questão. Primeiro, pela quantidade de livros que o brasileiro lê em média, né? E aí, quando você coloca na ponta do lápis, esse brasileiro médio lê de 2 a 4 livros por ano. Quer dizer, a pesquisa que eu tinha visto eram 4 livros, mais 2 completos. Meu Ou Deus. seja, Ai, gente. em médio, né, gente? Mas aí, se você pega uma pessoa que vai ler 2 livros no ano, ele vai ler um livro best-seller que veio lá do estado de fora, ou vai ler um autor desconhecido, né? É muito difícil a gente competir assim com a literatura estrangeira. Mas eu não tô chorando aqui, não tô nem fazendo Não, mas isso, isso é uma realidade. Eu acho que verdade. cada um tem que lutar pelo seu e vamos lá, que vamos, que um dia a gente chega lá. É uma realidade. Eu tava em dezembro agora de 2023, eu dei uma palestra no Elas Publicam. E é um evento voltado só para mulheres, você conhece, né? Eles estão indo em cada estado. E aí a gente almoçou com a Su Hecker, ela também deu palestra, ela vai estar aí na Bienal. Vai.
E a Su teve o filme dela, né? É. O livro virou adaptação, teve o filme na A Netflix sua é no uma ano querida, passado. A Su é adoro demais, maravilhosa. adoro demais ela. E ela se emocionou muito na palestra dela, falando justamente sobre como ela não foi abraçada, né, com essa adaptação dela, que é uma vitória, gente. Não interessa o gênero, né, do literário, é uma vitória pra todo mundo, Chegou não é só numa uma vitória pra plataforma ela. grande. Porque todo mundo amou Christian Grey, né? Pois é, não é? É impressionante. Ninguém tinha vergonha isso. de dizer que amava Christian Grey, né? E ela se emocionou falando que ela não foi abraçada nem pela grande maioria dos colegas, né, de classe, que são outros autores. Isso foi Muito muito difícil. triste, é muito difícil. Isso lembrou também, inclusive, um bate-papo que teve, né? Que eu mediei um bate-papo no pré-bienal do Salvador Shopping. E eu tava conversando, né? Tava o Sean, ele tava falando, Anderson Sean. E ele disse que o autor, ele agora, pra ele ser reconhecido, ele tem que saber empreender e ele tem que se lançar. Com Não dá pra você certeza. ficar isolado, que nem o Eremita, durante um ano. Foi assim que ele falou. E entregar o livro pra editora, publicar e virar um best-seller. Não, existe uma tem máxima que diz o seguinte: enquanto você está escrevendo, o livro é uma arte. Mas Isso. para lançar é um produto. Então você tem que encarar aquilo como um produto e virar empreendedor Sim. E até Exatamente. depois que ele delega, né? Como é o caso, eu tenho uma assessoria hoje, mas eu falo para os autores, você também precisa fazer parte. Não é 100% o trabalho da Não vai assessoria. falar mal de mim, hein? Eu já ia dizer, a Luciana é o maior exemplo, eu sempre cito ela, e os próprios autores até vêm falando, a Luciana é um modelo, assim, de quem realmente vai lá, Mas veste a eu camisa gosto dela muito, de gente, autora. é porque eu amo demais o que eu faço. Então, assim, Mas eu os faço com autores muito amor. amam, né? Eu podia muito bem vir aqui na Bienal, ir lá pro meu stand, que tá lindo, por sinal, tá maravilhoso. Visitem. Ir lá pro meu stand, ficar o dia inteiro lá no stand e ponto final. Mas não, cara, eu busquei vocês, eu Sim. busquei aqui o estúdio, o cast, pra fazer esse podcast, pra trazer... E já vou sair daqui com um contrato com vocês pra fazer a leitura do meu livro. Então, assim, sabe? Tem que movimentar. Ô, Monique, me fala do seu clube de livro. Pronto. O Clube do Livro Nacional, ele veio justamente por conta disso, de ter um espaço pra gente valorizar nossa literatura. Porque eu sempre via clubes, não criticando, assim, né? Que tem diversos lugares, né, de publicação, mas eu sentia falta do nacional. E principalmente porque eu já estava envolvida com os autores e via essa dificuldade, essa necessidade. Um canal, né, pra você poder divulgar e seus dizer, autores também. eu já tô aqui com os autores, então agora eu quero fazer essa ponte com os leitores. Então, assim como eu comecei como influenciadora, e os autores me deram essa oportunidade de fazer a leitura, de fazer parceria, então eu quero retribuir isso. Então eu criei o clube. Então eu já buscava os influenciadores, né, como assessora, para ler os livros dos autores, divulgarem, e a gente fazia bate-papo. Então eu comecei a ver nesses bate-papos saindo muitos frutos. Então tinha a autora que veio com um livro, ela saiu do bate-papo e escreveu a trilogia. Então, assim, muita coisa acontecia, tanto para os autores quanto para os leitores. Eu falei, gente, precisa virar algo oficial. Então veio o Clube do Livro Nacional, que ele completou 3 anos, agora em março. Mas vocês leem fora livros nacionais que também são de autores que não são seus assessorados. Isso, não necessariamente assessorado, mas sendo nacional, então foi espalhando. Antes era só para os assessorados. E aí começou a vir autores fora, né, da assessoria. Eu falei, eu vou abrir, porque claro, não porque somente tá só na assessoria que vai participar. Pra que ter esse corte tão radical? Né? Então, assim, E como é que vocês legal. fazem essa curadoria, assim, pra dizer, esse livro... Porque, gente, vamos combinar, né? É muito livro pra pouco tempo de leitura. Então, assim, a conta não fecha, né? Nem que eu quisesse ler todos os livros que eu tenho, Verdade. e eu sou bem mais velha que vocês, tenho certeza que eu vou morrer muito antes de terminar de ler a metade da lista que eu quero ler, né? Ai, mulher, não me lembra do Então- negócio desse, não. Porque eu falo assim, gente, pra quem que eu vou deixar meus livros quando eu morrer? Né, eu tenho essa preocupação. Ai, agora você alugou um triplex na minha cabeça. Eu não tinha parado pra Também pensar não, nisso. agora um Ai, ponto pra gente. pensar. Mas como é que é a curadoria disso? Como é que vocês... E ó, eu juro por Deus, essa pergunta tá aqui, tá? Foi feita antes, a pergunta tá aqui, foi antes de eu saber de tudo isso, tá? Então aqui, não é pra saber pro meu... Também, mas não é, tá? Mentira, sim. Não é, juro que não é. Cara, não, imagina. Não, como é que vocês fazem essa curadoria?
Bom, o nosso clube, o Caldeirão, ele é Sim. bem organizado. A gente brinca falando que é o clube mais organizado que a gente conhece no mundo. Ah, Não conheço todos, mas Mas foi a É. necessidade. nós somos... foi a necessidade. Nós somos em 5, como eu citei nesse instante, e cada um tem uma função muito específica. Eu sou a RP do clube, a Gabi é designer, aí nós temos o jurídico do clube, que é a nossa advogada, a Alane. Temos a social media do clube, que é a Bruna. E o Alexandre, ele cuida mais especificamente do selo, do Caldeirão de Mistérios. Então, beijo pro Caldeirão. E eles falaram, ai, vocês estão muito chiques, vocês estão no podcast Manda Beijo pra gente. Beijo, Momento de gente. vocês, tá bom? Amo vocês. Ó, o próximo vai ser com todo mundo do Caldeirão. Pronto, vamos, amei, vamos. amo que amo. E como eu cuido das relações públicas do Caldeirão, então eu lido diretamente com livraria, com as editoras ou com autores, dependendo de como é que a gente fecha, no caso. E para escolher, basicamente, como a gente tem os dois selos, o Caldeirão de Livros e o Caldeirão de Mistérios, a gente já tem meio que uma delimitação do que se lê em cada um, né? Então, para escolher... e a gente tem a regrinha de só lemos lançamentos. Livros recentes do Instagram também. então já 90 era. dias, então facilita bastante. Então já era. Não, Quando mas sai o Não, você não vai próximo- escrever mais nada, não. Não, pô. Mas agora também já deu uma murchada. o bom da gente fazer essa delimitação é porque a probabilidade da maioria já ter lido é muito pouca. Isso. Então é um livro que se torna um pouco inédito. E aí a galera vai ler ali simultaneamente, a gente vai conversar Legal. e vamos ler ali, ó. Primeiro a galera que você vai conversar é com a gente. Isso. Você vai ler com a muito gente. top. E entendeu? isso é também legal. tem a questão do comprar o livro. Exato. Um livro que está recém-lançado, a probabilidade dele ser comprado, ela é muito maior do que um livro antigo, por exemplo. Um livro que foi lançado há 5 anos, sabe? A pessoa, esse livro já tem 5 anos. Lançou tem tanto tempo. E o livro novo, não. É o frisson do, é inédito, tá todo mundo comprando, eu vou ler também. Então, não é uma questão só de vamos ler. Como você falou, livro, ele é arte enquanto está sendo escrito. A partir do momento que é lançado, ele é produto. Então, a gente tem que pensar no marketing, tem que pensar nas vendas, tem que pensar... Não adianta só, temos parceria com a maior rede de livrarias de Salvador. Tá, mas vende? Tem que vender. Exatamente. E fechamos parceria com a Record, com a Arqueiro, com as maiores livrarias. Mas vendeu? Tem que Tem vender. que vender. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Uma coisa também que a gente leva muito em conta no momento da decisão do livro também é o acesso dele para as pessoas que estão no Sim. clube. Então, assim, por exemplo, se a gente vê que o lançamento ele tá muito caro, porque geralmente a gente analisa os livros que já estão em pré-venda, a gente vai pensar, poxa, será que vai ser vantagem para as pessoas comprarem? Será que esse acesso vai ser fácil para eles? Então, assim, a gente vai também analisar também o preço desses livros para que as pessoas consigam comprar e consigam consumir aquele produto, né? Temos a negociação, inclusive, com as livrarias, que somos parceiras. Todos os membros do Caldeirão de Livros têm 10% de desconto isso é nas muito livrarias legal. de leitura. E a gente sempre negocia diretamente com as editoras também, ou com o autor, dependendo do caso, se o autor tiver um site ou um mecanismo de venda dele. Algum descontinho pra galera do Caldeirão. O Caldeirão tem cartão do membro. Ai, que beleza. chique, gente. É bem organizado, gente. Concordo que é o mais muito organizado, viu? Concordo plenamente. E essa é uma forma também de facilitar o acesso também da Sim, leitura, porque tem uma sim. galera que não tava lendo e começou a ler quando entrou no Muito Caldeirão. bom, muito bom. E os membros são todos aqui de Salvador? Porque Não. Mas aí, como é que... Porque Não, não é assim, presencial, né? É presencial. Então, a gente tem um grupo, uma comunidade no WhatsApp. Tem um Instagram, né, e uma comunidade no WhatsApp. Então, assim, a gente fala, olha, a gente não tem leitura online. Não tem. Então, tem que estar presencialmente, né? Inclusive, para ser parte do Caldeirão, tem que faltar no máximo 3 leituras seguidas. 3 encontros seguidos. Se passar disso, aí a gente 3 deixa de encontros molho. Presenciais. Ou É seja, a isso. pessoa tem que vir aqui pra Salvador. Tem que vir. Exato. Tanto que assim, a gente tem galera que é de feira, que é de Cidades Camaçari, próximas, cidades é. próximas. Então, assim, aí tipo, vem. Catu, E aí Isso é vem. fácil. 6 horas mas de assim, viagem. de outro... Pô, mas é bastante gente pra esse Muita gente, né? formato, hein? é Vocês estão de parabéns, cara. Porque não é fácil, não. Mas de outros estados, a gente não tem membro fixo, mas já tivemos visitantes. Já. De Alagoas, de São Paulo, Já do quero ser Rio. visitante, viu? Já tô me convidando pra visitar. Quando estiver vindo pra Salvador, já pois fica é, de eu olho. já- Olha, vai ter caldeiro, tem todo mês, então. Pois é. Perfeito. Agora vai ter nessa época da Bienal? Porque senão podia ir de Nós visitante. temos um evento do Caldeirão. Pode falar o nome da editora?
Com a Qualis. Não tá me patrocinando nada. Sou eu minha própria patrocinadora. Pois não, mas vai criar uma concorrência, sei lá. Vamos ter um evento com a Qualis pra falar de romance de época. Com a Silvia Spadoni. Eu tô hospedada com ela. Com a Silvia! Juro. A Silvia não falou do nosso evento. Não, mas a gente se Silvia. encontrou muito rápido. Eu tava fazendo check-in, ela também. Aí ela lá Mas não deu tempo, né? Aí ela então tá preenchendo, perdoada. ela preenchendo o negócio lá, ela falou assim, mas eu tô vindo aqui, não é férias, não sei o que, é convenção. Aí eu falei assim, deve estar vindo pra Bienal, né? Aí eu sou metida, né? Aí eu... Você tá vindo pra Bienal? Aí ela, tô. Eu falei assim, eu também. Ela, você é escritora? Sou. Aí a gente já começou a bater papo. Vocês não se conheciam? Ai, maravilhoso, adoro isso. Não, olha só. E Pois aí é, a a Silvia é uma gente querida. está no mesmo hotel. É maravilhoso. Diz que eu mandei um beijo. A Vou gente vai se mandar. encontrar. Se amanhã eu tomar café e ela estiver lá, eu vou Você falar. fala, olha, a Mandy mandou um beijo e falou que tá brava porque você não falou do evento. Brincadeira. E aí vamos ter esse evento com a Qualis. O Caldeirão convida, né, com a Silvia, pra falar de romance de época, porque é um gênero super forte, né? Vem super forte aí nos últimos anos com Bridgerton, que alavancou o romance de época. E tá chegando o Bridgerton mês que vem na Netflix de novo, nova temporada. Aí a gente tá pegando esse engajamento aí pra fofocar um pouquinho sobre anáguas e xícaras de chá. No Gente, a domingo. gente daqui a pouco já tem que encerrar. Mas olha só, eu queria só que vocês falassem um pouquinho. A gente já falou de gênero policial, já estão aqui. Os livros que vocês colocam no canal de vocês, né? Sem ser Caldeirão. O que vocês indicam. Ok. O que vocês gostam mais, assim? Quais são os gêneros que vocês... Por que fazem essas perguntas? quê, É né? igual perguntar, qual é o seu filho preferido? Ai, Ai, é tão difícil isso. Vai, Gabi, fala você. Tá bom. Ó, jogando a bola pra mim. Enfim, eu acho que eu poderia dizer fantasia, porque eu sou apaixonada por fantasia, mas desde assim... desde os meus 12, 13 anos, eu li Crepúsculo, Percy Jackson, eu amo esse universo de fantasia, de romance. Então, assim, é realmente uma literatura que eu consumo muito. Principalmente nos últimos anos, eu tenho procurado muito ler autores pretos, autoras pretas. Inclusive, o meu livro preferido é Filhos de Sangue e Osso, que é uma fantasia também, né? E assim, tipo, eu consumo muito, muito, muito fantasia e muito romance. E ultimamente eu tenho me aventurado em dramas que ela tem me indicado muito e tem me feito chorar de madrugada ou no banho. Eu te indico um muito bom, tá? Tá, Que tenha um drama com um pouco de suspense. Se chama Aquilo que Nunca Soube. Perfeito. Só tem no e-book, por enquanto. Mas é o meu último lançamento. Tá bom. Lançou quando? Tá bom. Ele lançou em Agosto. agosto. Mas Já tá falar no uma e-book. coisa pra você aqui, que eu acabei esquecendo de citar. O Caldeirão começamos a fazer algumas leituras coletivas nacionais. Então, é online pra Brasil todo. A gente já conversa. Perfeito. Então. Isso, Lembrei a gente disso fez- agora. A gente isso. fez uma já esse ano. Realmente. Deu bastante gente no grupo. A gente Foi. fez Foi bem aquilo que não pontual. soube, Ah, né? foi. No clube. Foi. Foi o último. Foi. seu. E você, o que você gosta de consumir? Eu tenho consumido bastante. Sem ser os livros de negócio. De negócio, aí tá no topo. Mas assim, por conta do clube até, eu tenho lido vários, né? Eu comecei com romance e tudo, né? Romance contemporâneo, de época policial. Mas eu também gosto muito de não ficção. Então eu intercalo bastante esses dois aí. Mas eu tenho, por conta do clube, tenho lido, e dos autores também, né? Que chegam gêneros variados. E eu tenho descoberto serem gêneros incríveis. Sai da caixinha, né? Sai da E zona isso de é conforto. algo muito interessante até do clube, né? Porque o nosso formato hoje é somente online, mas de acordo com a demanda dos autores, né? Os autores acabam vendo o perfil, recebendo indicação e entram em contato. E aí, de acordo com a demanda dos autores, a gente vem. E as leitoras também são muito ecléticas. Então, e mesmo que, eu nunca li esse gênero, mas vamos ler, vamos sair da nossa zona de conforto. Então, o clube tem proporcionado muito isso. Eu acho muito incrível, né? A gente lê e dá essa oportunidade de conhecer e ser sincero. Dizer, tem alguns que não se identificam, realmente não funcionou pra mim, tudo bem. Né? A gente entende. Mas, na grande maioria, as pessoas, nossa, que incrível. E a gente vai, assim, de 0 a 100 de gêneros completamente diferentes, né? A gente saiu de um romance ali, muito lindo, aí a gente já vem pra outro de crime. E é aquela coisa. Então, tem sido bem legal essa Eclético. diversidade. E você, Mandy?
Ai, gente, eu posso me esconder embaixo da mesa? Gente, que pergunta difícil. Ó, eu sempre fui muito dos romances, mas ao mesmo tempo que eu sempre fui muito dos romances, eu sempre gostei de me desafiar, sair da minha zona de conforto. Então, quando eu fui fazer o curso de Harvard... Que Dá licença, chique. tá? A gente agora fecha aqui tudo e a gente vai embora, deixa ela com o microfone. Pois Foi justamente sobre as literaturas clássicas, de um modo geral. E eu tive, durante a pandemia, quando não pude mais fazer o Café com o Autor, eu tive um clube de clássicos, chamava Sociedade Vintage. Chiquérrimo, né? Mas nós lemos em 3 anos, nossa, mais de 20 e tantos clássicos, assim. E eu tinha muita dificuldade em clássicos. Eu também. E é uma linguagem rebuscada. Não é igual romance de época. As pessoas pensam que é igual e não é. Não é. É uma linguagem rebuscada, é difícil. Tem que ter uma boa tradução. Eu costumo indicar, pega uma boa tradução, tá? Uma boa edição. Você vai conseguir flutuar melhor na história. E eu não gostava, realmente não gostava de clássicos. E eu falei, não, eu vou aprender a gostar. Eu vou estudar esse negócio, eu vou fazer um E clube vou desse estudar em negócio. Harvard. É isso. E hoje eu amo clássico. Eu compro o clássico, vai pra minha lista, eu fico tipo, essa edição não, eu gostei mais daquela, não sei o que e tal. Então, assim, hoje eu leio com muito mais facilidade clássicos. Romance é meu xodózinho. E fantasia. Amo. Edward Cullen me convenceu aos 15 anos de amá-lo. Então, Crepúsculo foi vida aí na minha adolescência. Mas eu venho me aventurando desde o ano passado em suspense, policial, thriller, porque eu confesso que eu sou medrosa. Eu tenho muito medo, gente. Eu ficava assim, gente, se eu ler um negócio desse e eu ficar pensando que vai ter um assassino na minha porta, eu não vou dormir à Não vai noite. dormir. Mas aí eu comecei... Ano passado eu li A Empregada, da Perfeito. Arqueiro. Uhum. E Adorei. eu li à noite. Eu fiquei completamente enlouquecida. Eu falei, eu não preciso dormir, eu preciso de respostas. Eu terminei o livro em 3 horas e meia. Muito bom. Então, tô me apaixonando pelo gênero. A gente leu agora o do clube, eu amei. Então, tô curtindo bastante. Eu fiz uns stories semana passada falando sobre isso, como eu tô surpresa comigo mesma. O quanto eu tô gostando de thriller, de Isso é o mais policial, legal, né? Que a gente vai se descobrindo enquanto Isso. leitora. E eu fico, tipo, gente, eu fico, tipo, anotando. E será se fulano é um assassino? Eu fico anotando em post-it colando no livro. Ai, cara. Gente, pra finalizar aqui, quais são as... O que vocês estão esperando pra Bienal? Quais são os seus grandes planos, assim, de Bienal? Nossa. O Ai, que vocês loucura. querem? Gente. Vocês querem Expectativa fazer? Vocês fizeram uma programação? Vão estar o dia inteiro lá? Minha programação é Amanhã confiar. Vão Segura na mão passar de no meu Deus e vai. stand? A gente- Lógico! Amanhã a gente levando marmita. Amanhã a gente Tipo levando isso. mochila, né? Mochila, marmita pra poder comer lá na Bienal. Levando um monte de lanche, um monte de coisa. Porque É. amanhã é o Não, dia a minha é todo. segura É o na dia mão de Deus todo. e vai, porque é o dia todo e trabalhando, assim, né? Estou com a ME, estou com o programa, estou com tudo aqui. Nessa Bienal. É. Fazer. Gente, muito obrigada. Eu queria agradecer e queria convidar todo mundo, todos os membros do Caldeirão do Livro daqui de Salvador para me visitarem no meu stand. Quem estiver assistindo esse podcast e for lá, vai ter uma surpresa especial. É só Olha. falar assim, eu Olha. vim Que pelo gente. podcast. Aí sim. Eu vim pelo Instagram. Eu vim porque eu vi a foto no Instagram e encontrei você aqui. Vai ter uma surpresinha especial. Então, Não vou Olha, dormir gente, hoje. aproveita. Caldeirão, É. olha aí. Reage, Exatamente. Caldeirão reage. Veste esse cropped. Reage, bota um cropped. eu tenho 5 livros lá no stand. Certo. São 6 publicados, mas Uhum. um só tá no e-book. Então, eu tenho meus 5 livros lá. E não é pra me gambar, não, tá, Tá gente? Mas eu escrevo bem, né? Escreve. Maria? Vocês podem não acreditar, né? Assim, porque tá na cara, mas realmente. É, verdade. Mas inclusive o Vai dizer, Evidência não, 7, que foi esse livro que eu dei pra vocês, eu tô Ela é roteirizando suspeita. agora, Tá. porque eu tô com um projeto aí pra transformar ele pra filme. Maravilhoso. Depois fala da gente, tá vendo? Pois é. Vendo que a gente é chique. Olha isso. O Crimes em Copacabana, que é o livro que tá lá também na Bienal. Uhum. Esse vai participar de um pitch, um pitch editorial num evento no Rio chamado Rio to See, que é o maior evento de criatividade da América Latina, com 3 dias voltados só para o audiovisual. E eu estou fazendo
lançando esse projeto para fazer a adaptação para podcast desse livro. Então, assim, tô com muitos projetos aí pela frente e eu queria agradecer Só demais. sucesso. Agradecer demais a presença dessas meninas lindas, que eu adorei conhecer pessoalmente. A gente andou trocando aí mensagens ao longo desse último mês, mas é sempre bom botar rostinho nas mensagens de texto. Foi um prazer, agradeço muito o convite, de verdade. Foi uma surpresa quando eu recebi o convite. É um prazer te conhecer. Vou ler o livro. Leia Vou todos. resenhar Eu sei o que eu livro, sei que eu sou eu vou suspeita, falar, mas leia gente, vou todos. Vocês indicar vão se lá surpreender no demais. Instagram. Vou, Essa autora sim. Vou E ler a gente vai se demais. ver muito na Bienal ainda esses dias, né? Ah, vamos, Pois vamos. é. Seguramente, Lá, seguramente a gente estamos vai lá, firme e forte, com as marmitas. É isso. certeza. Lancha, água. Não esqueça de Olha, levar que na água. última edição da Bienal eu me surpreendi, porque eu comi uma acarajé lá que tava muito gostoso. Olha, maravilhosa. Ela já vai ser adotada. Porque ela gosta de Ela gosta de acarajé. acarajé. O problema é que assim, tem umas pessoas que não gostam de acarajé perguntam assim: você comeu direito? Você comeu certo? Passa Olha, eu comi o da come de Bienal. novo. Não tô nem falando mal, tadinha da senhora que tava lá fazendo. Mas eu imagino que deve ter também outras maravilhosas. Que isso eu quero fazer. Eu ia fazer hoje antes de vir pra cá, mas aí eu fiquei com medo e falei assim: não, gente, esse negócio não vai cair muito bem. Eu vou estar no meio da gravação. Eu tenho mulher, 2 podcasts pra fazer. Esse negócio não vai cair bem. Tá Eu acho que é meio melhor quente, não fazer. né? Acho melhor não fazer isso. Azeite. 2 horas antes de gravar um podcast, não. Então deixei pra um outro momento. Mas tem uns acarajés maravilhosos no Rio Vermelho, Ah, pois no é. Imbuí, que é pertinho Pois é. aqui, o bairro. Passem suas Pois é. indicações, né? Pra gente. Ah, gente, vocês estão... provar. Quem é o guia turístico de vocês na cidade? Ah, o meu é o mesmo do ano passado, da vez passada. É um motorista de táxi que me indicaram Ah. e ele me leva pra tudo quanto é canto. Ai, Eu que fiz, arrasou. eu fiz até tour com ele da vez passada, porque eu não conhecia Salvador, né? Eu nunca Aham. tinha vindo. Aí eu tirei uma tarde, saí 4 horas com ele foi me levando pra tudo quanto é lado, Pelourinho, Cidade Alta, Cidade Baixa, passei 15 vezes na frente do arrasou. prédio da Ivete Sangalo, aí toda vez que eu passava lá, depois eu falava, a Ivete Sangalo mora aqui, a Ivete Sangalo mora aqui. E amei, e aí quando eu tava pra vir, eu mandei uma mensagem pra ele, falei assim, seu André, tô indo, você tá indo com táxi? Tô sim, senhora, então tá bom, então vambora. Então ele mas tá a gente pode combinar alguma coisa, sabe por quê? Motorista de táxi é maravilhoso. Mas você só conhece os pontos turísticos. Quem é da terra leva para os melhores lugares. É verdade, Essa é verdade. Vamos marcar sim, senhoras. Vamos. Gente, obrigada. Já Eu estamos aí agradeço. estourando o tempo, porque eu preciso gravar o outro podcast também. Mas eu gostei muito de ter vocês aqui comigo. Eu que agradeço. Ai, eu agradeço pelo convite, viu? Eu tô me sentindo Obrigada, honrada Lu. por participar. Muitas mulheres incríveis aqui nessa Não mesa. é? Amei conhecer as meninas. Maravilhosa. Adorei o projeto de vocês. Gente, vocês são organizadíssimas. E eu que sou planejadinha, gosto de tudo, já quero dicas. Pronto. Vamos trocar figurinhas. Vamos fazer esse intercâmbio aí de informações. Beijo. Vou botar Tchau, a legenda gente. aqui de todos esses contatos. E sigam todas. Nos e procurem na interajam com Bienal. todas. A gente tá na Bienal. Valeu. Beijo.